Olá! Nessa parte do curso nós iremos falar sobre as asserções e sobre os tratamentos de exceções, os dois assuntos aí relacionados com encontrar erros ou comportamentos inesperados aí nos seus programas. Bom, vamos começar então aí com as asserções. Bom, as asserções elas são usadas aí para garantir que uma determinada condição é verdadeira numa parte aí do teu programa. Então elas servem aí para ajudar o programador a garantir que uma determinada expressão ela é válida em uma determinada parte do programa. E o principal objetivo das asserções é encontrar potenciais bugs ou algum erro de lógica do teu programa em tempo de execução, ou seja, enquanto o teu programa está executando. E as asserções elas são usadas só em tempo de desenvolvimento, ou seja, enquanto você está programando, criando o seu programa. Elas não são executadas quando o sistema está em produção, quando o cliente está usando, por exemplo. Então as asserções elas não podem fazer parte do seu algoritmo, você não pode contar que elas serão executadas. Bom, em Java tem duas formas bem parecidas aí de executar asserções. A primeira é que está mostrando aí no slide, a gente usa a palavra reservada assert, e aí seguido aí da expressão que a gente espera que seja verdadeiro. Caso essa expressão não seja verdadeira, o programa ele vai dar erro e vai fechar. Só que aí ele vai dizer aí qual foi a linha que deu erro e a asserção nesse caso aí que retornou falso. Então tá aí uma sintaxe bastante simples, é simplesmente assert seguido da expressão que você espera que seja verdadeiro nesse ponto do teu programa. E o que vai acontecer é que enquanto você estiver desenvolvendo o seu programa, caso essa expressão seja falsa, você vai saber imediatamente porque essa linha aí ela vai fazer o seu programa fechar. Uma sintaxe um pouquinho mais completa é esse segundo código que está aparecendo aí. Da mesma forma é o assert seguido da expressão, mas agora ele tem dois pontos seguido de uma mensagem que você pode imprimir caso essa asserção seja falsa. Então, se ela for verdadeira, seu programa vai seguir normalmente, mas se essa expressão, por algum motivo, provavelmente um bug no seu programa, se essa expressão for falsa, o seu programa vai fechar e esse erro aí vai ser impresso na tela, indicando aí o que aconteceu. Nesse caso aí, ele está dizendo que o i ele tem que ser sempre positivo e por algum motivo, nessa parte do teu programa, o i ficou com um valor negativo, ou seja, um valor inválido para aquela lógica do teu programa. Então tem um exemplo aí da classe livro. Você deve lembrar que a classe livro tinha esse método aí getAnoPublicação, e agora, antes de retornar o ano de publicação, eu estou fazendo uma asserção para ter certeza que o valor AnoPublicação é um valor válido. Nesse caso aí, eu estou me certificando que AnoPublicação tem um valor válido antes de retornar o valor dele. E se por algum motivo a AnoPublicação ter ficado aí com valor negativo, essa asserção vai falhar, a expressão aí vai ser falsa e a mensagem ano de publicação negativa vai ser impressa na tela. Então tá aí essa utilidade aí das asserções. Note que o seu código não depende dessa asserção, ela só está aí para garantir que até o momento o valor aí da variável AnoPublicação é um valor válido. Em seguida, eu estou fazendo uma outra asserção aí no método setAnoPublicação, em que depois de ter setado o valor de ano de publicação, ou seja, tem uma lógica aí em cima, depois disso eu estou verificando se o valor final dessa variável é um valor válido. Então note aí que pela lógica do programa é óbvio que ano publicação vai ser maior ou igual a 0 aí. Mas a ideia da asserção é justamente essa, depois que você fez algum determinado cálculo, verificar aí se o valor final desse cálculo é um valor válido. Bom, por padrão, as asserções no Java elas são todas desabilitadas e o desenvolvedor, enquanto ele estiver desenvolvendo o programa, ele precisa habilitar essas asserções para que elas sejam realmente verificadas. Isso é feito se você estiver usando a linha de comando com esse argumento aí, -EA. -EA é Enable Assertions, para habilitar as asserções. No caso do Eclipse, você pode ir no menu Run Configurations, vai ter uma aba lá, Argumentos, e lá tem uma caixa de texto para você incluir essa opção -EA.
Neste caso aí da classe teste asserção, note que eu estou fazendo uma asserção aí na variável ano atual para verificar se ela é maior do que 0, e eu vou executar esse código de duas formas. A primeira é sem essa opção "-EA" para habilitar as asserções, e note que ele deixou sim o ano ficar negativo. Já na segunda vez que eu executei o programa, eu coloquei a opção "-EA" do Java para ele habilitar as asserções, e aí note que nesse caso aí deu essa exceção aí de erro de asserção, dizendo aí que o ano atual é negativo. Bom, as asserções elas são usadas aí em 3 casos principais. Primeiro, como uma pré-condição, ou seja, antes de você for executar um determinado algoritmo, você pode criar algumas asserções para garantir que até aquele momento os valores das variáveis que você vai usar, por exemplo, são valores válidos. Você pode usar as asserções também no meio dos seus algoritmos, ou seja, verificando aí condições intermediárias para garantir aí que até o momento aquele teu algoritmo, aquele teu método está se comportando de forma esperada. E por fim, aí como pós-condições em que depois que você executou aí o teu algoritmo, o teu método, você vai fazer verificações para ter certeza que os resultados daquele algoritmo são valores válidos. Então, como eu falei, aí as asserções elas serão desabilitadas quando os usuários forem usar o teu programa. Então isso vai melhorar aí um pouco a performance, ou seja, você não precisa se preocupar em encher o teu código de asserções, porque no final das contas isso não vai deixar o seu programa mais lento. E aí o detalhe é isso, né? Como as asserções elas serão desabilitadas, você não pode assumir que as suas asserções serão executadas, ou seja, elas não podem fazer parte aí do algoritmo do teu programa. Bom, sobre asserções era basicamente isso, é um recurso relativamente simples da linguagem, mas bastante útil e muito utilizado na prática e extremamente recomendável.